Será que se tirar os impostos da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, vai ficar bem baratinha a gasolina para a gente vai sentir menos? Pois o governo já escreveu o texto da PEC, da proposta de emenda constitucional para zerar os impostos de combustíveis. Só que a gasolina ficou de fora. O texto abrange o diesel, o gás de cozinha e a energia elétrica. E é sobre isso que a gente vai falar com você. Será que vai baixar o preço do combustível mesmo? Vai ficar bem bacana? Acompanha aí. Olha, o governo diz o seguinte: se tirar PIS e COFINS, que são impostos federais, do preço dos combustíveis, a inflação vai baixar 0,7%. Lembrando que a arrecadação da União, do governo federal, com PIS e COFINS, representa 0,8% do PIB, que é o Produto Interno Bruto do país. O presidente prometeu que ia tirar os impostos dos combustíveis. E eu vou te explicar por que a gasolina ficou de fora. Porque o preço da gasolina é ditado pelo preço internacional do barril de petróleo. Então, zerar PIS e COFINS da gasolina representaria uma diminuição no preço final ao consumidor muito menor, por isso que ficou de fora. Pode ser que seja acrescentado no texto da PEC? Pode ser. Agora, qual o próximo passo? Escolher um deputado para que ele apresente essa proposta de emenda constitucional em nome do governo. Já surgiram críticas, porque essa proposta de emenda constitucional fere a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz o seguinte, nesse caso específico, em palavras bem simples: se você zerar impostos de combustíveis, isso vai ter que ser compensado de alguma outra fonte, que geralmente é o aumento de algum outro tipo de imposto. É trocar 6 por meia dúzia. A proposta de emenda constitucional do governo propõe a criação de um fundo de estabilização fiscal para o preço do diesel e do gás de cozinha. Também seriam feitos repasses para evitar o aumento na conta de energia elétrica. Quem vai manter esse fundo? Esse fundo seria abastecido e mantido por royalties do petróleo. Na prática, o que ia acontecer? A Petrobras e as outras importadoras receberiam uma compensação financeira que sairia desse fundo que eles querem criar antes que o preço internacional do petróleo atingisse os picos mais altos, que é o que provoca o aumento dos combustíveis. Dessa forma, por essa proposta, e em vez de repassar o aumento para o consumidor final, que somos nós que abastecemos os nossos veículos, eles usariam esses recursos desse fundo de estabilização. Como a gasolina ficou de fora, o valor desse fundo que eles querem criar para bancar os aumentos do diesel e do gás de cozinha, o GLP, gás liquefeito de petróleo, é de pouco menos de 60 bilhões. Parece muito, né? Mas olha a população que tem carro e que abastece. E onde que entra a conta de luz nesse negócio? Para conter a alta de preços da conta de luz, se utilizariam os ganhos com a capitalização da Eletrobras para reduzir esses encargos. E eu vou contar para vocês por que essa proposta já recebeu críticas de setores especializados. É porque ela fere como está a Lei de Responsabilidade Fiscal. Justamente no texto da proposta de emenda constitucional que se refere aos estados. Ela seria uma espécie de autorização para que os governadores reduzissem o preço do ICMS. O preço não, o percentual cobrado sobre o preço dos combustíveis, que representa o ICMS. Só que tem um detalhe: os estados se bancam com essa cobrança de ICMS. Vivem de pires na mão, a União não pode bancar todos os estados. É mais ou menos assim. Eu, você, a gente se banca do dinheiro, do nosso esforço, do nosso suor e do nosso trabalho. E o Estado? O Estado se banca com o dinheiro dos impostos que cobra dos contribuintes. Por isso que baixar ou zerar ICMS ou acabar com o IPVA, muitos dizem que representaria a morte dos estados.
complicaria muito a situação e ficaria pior para toda a população nesses estados e no país. Onde que fere a lei da responsabilidade fiscal? Se os governadores baixarem ou zerarem o ICMS, que eu acho que isso nunca vai acontecer, zerar o ICMS, onde que essa proposta de emenda constitucional fere a lei de responsabilidade fiscal? No caso dos estados, se os governadores diminuíssem o que eles cobram de ICMS, ou se eles zerassem o ICMS, o que ia acontecer? Eles não teriam como se bancar, teriam que buscar outra fonte de compensação, ou seja, aumentariam outros impostos com certeza. Por isso que essa proposta de emenda constitucional fere o equilíbrio fiscal, principalmente nos estados e municípios. Mas o governo federal também perderia muito por abrindo mão dos impostos federais. Para os estados e municípios, a perda chegaria a 30 bilhões por ano. Já o governo federal perderia cerca de 50 bilhões por ano se abrisse mão desses impostos. É a estimativa que os especialistas fazem. E isso acabaria pressionando ainda mais a situação fiscal do país. Ou seja, a proposta é muito boa, esperada por todo mundo, mas pode ter consequências e gravíssimas para todo mundo, segundo quem entende do babado, segundo os especialistas. E na opinião deles, que é o pessoal do mercado aí que entende muito mais do que a gente, isso levaria a uma deterioração da situação fiscal, tanto dos estados, municípios e da própria União, que acabaria tendo um efeito reverso. O preço dos combustíveis aumentaria em vez de baixar, que não é o que a gente quer. E quais são os riscos, os principais riscos disso dar errado? Os bancos dizem que o custo fiscal é muito alto. Para cumprir com a lei de responsabilidade fiscal, precisa compensar com algum outro tipo de arrecadação. Vai aumentar algum outro tipo de imposto. Aí você cobre o pé e descobre a cabeça. Você cobre a cabeça e descobre o pé. Há quem diga que os cortes no valor dos impostos dos combustíveis, o que ia zerar ou diminuir, seria pouco sentido pelas distribuidoras. Elas não absorveriam todo o impacto de zerar ou diminuir os impostos. Os representantes dos bancos dizem que isso geraria um impacto negativo no IPCA, no índice de preços ao consumidor, um impacto negativo de 0,87%, com perda de mais de 65 bilhões de reais. A gasolina ficou de fora, porque o que regula o preço da gasolina é o preço do barril de petróleo, o preço internacional. Não é só cortando os impostos ou zerando os impostos que vai fazer com que baixe o preço da gasolina. Depende do mercado internacional. O petróleo é um commodity e o preço internacional do barril, ele interfere muito internamente no país. Vocês devem lembrar do ex-ministro da Economia, Maílson da Nóbrega. Ele já apresenta um cálculo, economista que é, de que o rombo nos estados seria de 200 bilhões ao ano em todos os estados. E que a criação de um fundo para bancar a redução ou zerar os impostos aumentaria o rombo fiscal. Bom, se zerasse o preço da gasolina, ela ficaria 44% mais barata, quase a metade do preço. Você paga hoje, se pagasse R$6, iria para quase R$3 o preço do litro ao consumidor final, nas bombas, para a gente que abastece o nosso carro. O diesel teria uma queda de 24% no preço final. Indo para a questão do ICMS nos estados, os estados arrecadam quase 20% de tudo que eles arrecadam é com ICMS em cima do preço da gasolina. E a União arrecada 15% com PIS/PASEP, CID e COFINS. Já o ICMS sobre o diesel nos estados é de 15% sobre o preço final. Já o ICMS arrecadado pelos estados em cima do preço do diesel é de 15% em cima do preço final.
E a União arrecada 9% nesses tributos federais que eu te falei, PIS, PASEP, COFINS e CID. Agora resta aguardar. O presidente prometeu, fez uma proposta de emenda constitucional, só que ela esbarra num primeiro momento na Lei de Responsabilidade Fiscal e esses setores da sociedade responsáveis pela economia, que estão estreitamente ligados à economia, dizem que tem um risco aí disso dar errado. Esse texto final, que deixou a gasolina de fora justamente porque o preço da gasolina ele é regulado pelo preço internacional do barril do petróleo, o texto está pronto, ele deve ir à Câmara dos Deputados, vai ser um deputado de base aliada do governo que vai apresentar e vamos ver no que vai dar. Vai à votação, Câmara, Senado, todo mundo votando, passa por comissão, emenda, pode ser que modifique a proposta. Mas, para você que já está comemorando que é certo que vai baixar o preço da gasolina, eu vim aqui informar todas as outras coisas que implicam aquilo que pode acabar modificando uma proposta final que a gente nem sabe qual é. E aí, você acha que vai baixar mesmo o preço da gasolina? Vai cair quase pela metade? Vocês acham que os governadores vão abrir mão do ICMS? Aí periga aumentar outros impostos. Só para vocês terem uma noção do que está rolando nos bastidores de Brasília, que diz respeito a mim, a você e a todo mundo que vai lá na bomba abastecer. Continua ligado no canal que a gente vai trazer novidades para você. Se você gosta do jeito que eu explico, então se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. E deixa o seu like para salvar esse vídeo lá na sua playlist de vídeos favoritos. Sejam bem-vindos ao meu canal, fiquem à vontade.